um outro filósofo da ciência de orientação neopositivista, vai trazer um princípio inverso ao do verificacionismo. Ele vai trazer o que ficou conhecido como princípio de refutação ou falsificação, ou ainda noção de falsificabilidade. Esse autor é o filósofo da ciência Karl Popper. Esse autor, ao trazer a noção de falsificabilidade, coloca o conceito oficial de ciência em outro patamar. Não é suficiente apenas a verificação empírica. Para Karl Popper, a possibilidade de refutação ou de falsificação das hipóteses científicas constitui o critério pelo qual se pode distinguir a ciência, cujas teorias seriam em princípio falsificáveis e, portanto, corrigíveis, da não ciência, cujas teorias seriam dogmáticas, sem possibilidade de falsificação e, portanto, de correção. Para Popper, essa seria a diferença entre a astronomia, que é uma ciência, da astrologia, que é uma não ciência. Vamos entender isso. Para esse filósofo da ciência, não basta você trazer evidências empíricas, evidências concretas, exemplos concretos. Por quê? Se fosse suficiente só isso, a astrologia talvez até pudesse ser vista como uma ciência. Se eu consigo mostrar correlações entre eventos terrestres e eventos celestes, tá? Se eu consigo mostrar uma correlação entre o Sol num signo e um determinado evento, por exemplo, aqui no planeta Terra, então eu posso argumentar que a astrologia é ciência, porque eu estou trazendo uma evidência empírica. Para Popper, isso não é mais suficiente. Para esse filósofo da ciência, as teorias propostas, elas precisam ter um espaço de contra-argumentação, elas não podem ter uma estrutura dogmática. E aí é que tá. Quem conhece um pouco de astrologia tradicional, por exemplo, sabe que a doutrina astrológica possui vários protocolos de interpretação e aforismos. A própria estrutura discursiva da astrologia, ela é muito parecida com a teologia, né? E a teologia, ela tem um discurso dogmático. A narrativa da teologia é uma narrativa dogmática, que não permite correções. E a ciência não pode ser feita dessa forma. Toda a narrativa da ciência de orientação neopositivista, ou seja, esse conceito oficial de ciência tem que ter uma narrativa que pode ser corrigida no meio do caminho. Eu posso fazer um experimento que me mostre uma coisa e mais para frente algum outro experimento ele me mostra outra coisa, outra teoria. Ele invalida a teoria anterior e me mostra uma outra direção. E dentro desse modelo de ciência neopositivista, eu tenho que ter essa abertura para seguir uma outra direção teórica. Segundo Popper, a maioria das teologias, a maioria das teorias metafísicas, a própria astrologia e mesmo a maioria das ciências humanas, incluindo a psicanálise, tá? Para Popper, a psicanálise não é ciência, porque ela tem essa estrutura, essa narrativa, né? Essa estrutura discursiva dogmática, na visão dele. Essa concepção de Karl Popper entra em contradição com as ciências humanas, porque as ciências humanas são caracterizadas pela interpretação. Popper, dentro do neopositivismo, dentro do conceito de ciência oficial que eu estou falando para vocês, ele rejeita a questão da interpretação. Porque o Popper acha o seguinte: vamos supor que eu interpretei que o Sol em Peixes tem um determinado significado. Se alguém tentar trazer alguma evidência empírica que rejeite a minha interpretação do Sol em Peixes, por exemplo, eu posso usar alguma manobra interpretativa para mostrar que a minha avaliação está correta, rejeitando de repente algum dado empírico e concreto que mostre o contrário. Popper acha que o recurso da interpretação pode ser uma forma de manipulação, condicionada por um viés de percepção teórico,
dado a priori. Para ele isso não é ciência. E é exatamente isso que acontece, por exemplo, nas teologias. Para dar um exemplo até grosseiro para você que está em casa me entender, por exemplo, numa teologia cristã tradicional, o mundo foi criado em 7 dias. E não importa, não adianta ninguém trazer uma evidência empírica de que o universo foi criado há 15 bilhões de anos. Para a Bíblia cristã, o universo foi criado em 7 dias. E nenhuma evidência empírica vai contradizer essa narrativa. Exatamente por isso que Popper diz então que uma teologia cristã, por exemplo, não pode ser considerada como sendo uma ciência. Ela bate de frente, ela colide com o princípio de refutação que o Popper coloca. E segundo Popper, isso também existe na astrologia. É como se nenhuma evidência empírica consegue contradizer, por exemplo, uma interpretação do Sol num determinado signo. Os astrólogos não aceitam evidências contrárias à interpretação prévia de que, por exemplo, os astrólogos já dão para o Sol num determinado signo ou outro. Na prática, eu devo dizer para vocês que o Popper está errado, porque inclusive dentro da astrologia existem várias linhas de interpretação. Então o princípio de refutação conseguiria persistir dentro da astrologia. Mas isso é uma opinião minha. Para Popper e para a maioria dos cientistas que seguem uma visão neopositivista, esse princípio de refutabilidade derruba definitivamente a astrologia, de modo que ela não pode ser considerada como ciência de jeito nenhum. Ocorre, porém, que esse conceito neopositivista popperiano, baseado no princípio da refutação, também ignora as ciências humanas, também rejeita as ciências humanas. E isso se torna um grande problema. Vários filósofos no âmbito das ciências humanas rebatem, colidem com a concepção de Karl Popper. Ou seja, o conceito de ciência proposto por Popper, embora seja o conceito dito oficial pelo meio acadêmico, pela comunidade científica, ele não é unânime. E importantes escolas de filosofia no âmbito das ciências humanas acabam refutando o conceito de ciência neopositivista. Nisso se inclui as escolas da fenomenologia, da hermenêutica, do estruturalismo e também a teoria crítica de Frankfurt. E modernamente, um astrólogo francês chamado André Barbeau alega que, se a astrologia é rejeitada pelo conceito neopositivista de ciência, por outro lado, a astrologia poderia ter mais a ver, teria mais aproximação com o conceito de ciência da área de humanas. E Barbeau se fundamenta principalmente numa aproximação entre astrologia e psicanálise. Até porque a psicanálise ela é o modelo primordial das ciências humanas, inclusive da própria psicologia. E ainda por cima, a astrologia moderna tem um histórico de desenvolvimento paralelo com a psicologia e a psicanálise. Ou seja, a epistemologia da astrologia moderna é muito próxima da psicanálise e da psicologia. Então, segundo Barbeau, a astrologia tem sim uma estrutura epistemológica para ser considerada ciência pelo campo das ciências humanas. A dificuldade, na verdade, está numa outra questão, que é a questão ideológica e política. E isso a gente vai ver a seguir.